Boa noite, pessoal. Mais uma vez. Sejam mais uma vez todos bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Passe, das 19h15. E dando continuidade ao nosso módulo desse ano com Jesus, o tema da nossa palestra será José de Arimateia com Jesus. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a Sônia Souza. A prece inicial e final será feita pelo Cláudio Abidante, a vibração do passe pelo Marcelo Volê, vibração da água, Abel Alpendre, a vidência pela Silvia Basler, a psicografia pela Cristina Félix. E que nesse instante, então, vamos já nos colocando assim numa posição de receptividade, abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes, permitindo que toda essa equipe espiritual que vem do Hospital Alvorada, vinculada a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, essas equipes médicas, religiosas, essas equipes de educadores e de mentores individuais que já nos acolhem, já nos envolvem num abraço amoroso, aonde todo o nosso salão nesse instante se torna uma atmosfera de solidariedade, fraternidade, uma atmosfera na qual somos todos nós amparados nas nossas necessidades, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, mas acima de tudo espirituais. E que tenhamos assim o nosso pensamento firme em Jesus e que a nossa confiança e a nossa fé possam ser duas virtudes em nós cada vez mais presentes no nosso coração e em todo o nosso ser. Que assim seja. Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome e pedindo a vossa bênção para que possamos nos fortalecer e aprender os vossos ensinamentos e assim nos tornando melhores a cada dia. Que a espiritualidade amiga possa envolver a Sônia na sua palestra dessa noite e que nos dê o entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Acho que sim. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta que envolve temporariamente o espírito, espécie de prisão da qual ele se sente feliz em libertar-se. Do livro Evangelho e Doutrina de Carlos Bacelli, pelo irmão José, capítulo 9, Esperança em Cristo. Observemos quanto são infelizes os que se abeiram do sepulcro sem uma fé para consolá-los. Notemos como são áridos os dias daqueles que afirmam ser a morte a frustração de todos os sonhos. Vejamos o desencanto que toma conta dos que não creem, pautando a sua existência nos valores transitórios e perecíveis da matéria. Ao contrário, aquele que alicerça suas convicções na vida futura, ao pressentir próximo o instante da partida, poderá dizer como Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, de sua segunda epístola ao jovem amigo, : combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Bom,
Então, hoje nós vamos falar sobre José de Arimateia com Jesus. José de Arimateia, assim conhecido por ser de Arimateia, cidade de Judeia, foi, segundo os evangelhos canônicos, membro integrante do Sinédrio, conselho religioso, colégio dos mais altos magistrados do povo judeu, e que formava a suprema magistratura judaica, onde ali se reuniam os doutores da lei. Era discípulo de Cristo, muito embora, mesmo que secretamente. Isto está em João, versículo 19 a 38, que eu vou reproduzir apenas num pequeno trecho. Em João, então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, e em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Depois disto, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, ensopado nele uma esponja, e pondo-a em um esopo, chegaram-lhe à boca. Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, pediu a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos assim concedeu. Foi José e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que no princípio viera a ter com Jesus de noite, foi também, levando uma composição de cerca de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos de linho com os aromas, como é costume entre os judeus sepultar os mortos. No lugar em que Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um túmulo novo, em que ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da parecese, a Páscoa dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram a Jesus. Então, essa é a passagem de João, que eu resumi. E José de Arimateia era, portanto, um rico comerciante da época. Ele era dono de uma frota de navios que faziam exportação, principalmente de minérios, para toda aquela região da Palestina até a Britânia. Ele era simpático às ideias de Jesus, mas ele tinha medo de ser descoberto pelos seus colegas do Sinédrio. Então, ele visitava secretamente Jesus na casa de Simão Pedro à noite, onde ali eles conversavam por muitas horas. Na noite em que Jesus foi preso, um emissário o convocou para uma sessão especial no Sinédrio, da qual ele fazia parte, para o julgamento do Nazareno agitador e blasfemo, que era assim como eles chamavam Jesus. Ao perceber que é Jesus este o prisioneiro, José de Arimateia faz menção em defender, mas ele desiste, ao perceber que a fúria dos seus companheiros poderiam prejudicá-lo. Pela manhã, quando Jesus está para ser levado ao governador, José vai até o palácio de Pilatos, que era o seu amigo pessoal, e para explicar que Jesus ele era inocente e pedir a sua libertação. Mas ele desiste mais uma vez na porta do palácio, porque ele tem medo de ser descoberto por seus companheiros. José então volta para casa entristecido, se fecha em seu quarto e adormece. Em sonho, um anjo lhe diz que o destino do Cristo já estava definido, mas ele ainda poderia ajudar. Ao acordar, vai até o palácio e encontra Pilatos e descobre que Jesus já está crucificado. Ele pede, então, que o governador lhe dê plenos direitos sobre o corpo do Nazareno. Na época das crucificações, o cadáver dos crucificados, eles não eram sepultados, eles eram jogados a céu aberto para serem devorados pelas feras, né, por animais, cães, pássaros, lobos. Então, Pilatos, mesmo sem entender
Por que motivo o amigo havia pedido o corpo de Jesus para ser sepultado? Ele redige com seu poder de governador e autentica o documento e entrega para José, dando plenos poderes sobre o cadáver de Jesus. E além de colocar José de Arimateia sob proteção de um destacamento da guarda romana até o sepultamento e, posteriormente, vigiando ali o túmulo para que o corpo de Jesus não fosse violado, o túmulo não fosse violado. Então, após o desaparecimento do corpo de Jesus, José é preso, ele é abandonado por amigos e familiares e ele tem os seus bens divididos entre a sua família e o Sinédrio. Depois de alguns anos, já encarcerado, o novo governador da Judeia, Tibério Alexandre, sabendo do seu histórico e da sua fama como um grande comerciante da região, revisa o seu processo e o liberta e se torna seu sócio, patrocinando assim o seu retorno aos negócios de exportação. Só que José, então, faz uma nova fortuna, porque ele era um ótimo comerciante, mas desta vez ele aplica os seus ganhos de forma diferente, patrocinando as atividades dos novos cristãos e aproveita também as viagens que ele faz a trabalho para trabalhar como missionário nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, difundindo assim os ensinamentos de Jesus. Ele morre em uma de suas viagens devido a... Isso é o relato que a gente tem, devido à idade avançada. Bom, enfim, essa é a parte histórica, né? E a citação de João a respeito de José de Arimateia, que é pouco falado, né, pelos evangelhos, pouco citado. Então, quando eu preparava o tema, eu me deparei com um dizer de um marcador de livro, que é de autoria anônima, que diz o seguinte: amo-te não só pelo que és, mas por aquilo que sou quando estou contigo. Eu achei assim, isso foi o gancho da minha explanação, que eu quis trazer para vocês hoje aqui, porque eu acho que isso é o que eu diria para Jesus, pretensiosamente falando, se eu tivesse frente a frente com ele, se eu pudesse um dia estar com ele. Acho que eu diria isso. E como a sua existência, né? Como o legado de Jesus nos torna capacitados, paramentados para amar e sermos infinitamente melhores, como todos aqueles que conviveram com ele, né? Tiveram suas vidas melhoradas, transformadas. Eu acredito que tenha sido essa experiência que todos tiveram, todos aqueles que conviveram com Jesus. O mestre, como o chamamos, só espalhou flores pelo caminho, só flores. Ele despertou consciências, ele entendeu as fraquezas humanas com a grandeza de um Cristo. Ele, como educador exímio, como médico de almas, ele soube dizer sem ferir ou humilhar. Ele soube acolher e pacificar corações aflitos, agitados pela dúvida e pelo medo, a exemplo de José de Arimateia. Amando em silêncio, sem alarde, ele soube ouvir, sem julgar. E, acima de tudo, ele exemplificou tudo aquilo que ele pregou, que ele falou, que ele disse. Então, eu acho que esses relatos que são trazidos para nós, desses espíritos que conviveram com Jesus, eles são muito importantes, eles têm uma importância muito grande. Esses espíritos tiveram suas vidas transformadas, e esses relatos são como pérolas preciosas, eu acredito, que também podem ser o motivo das nossas próprias, né, transformações. E com José de Arimateia, como eu já disse, não foi diferente. Ele também saiu renovado, eu acredito, dessa experiência com Jesus, dessa experiência pelo convívio com o Mestre, porque ao dar o destino digno, né, ao corpo de Jesus, numa atitude de misericórdia, de amor e de respeito ao Mestre, ele acaba resgatando a sua própria dignidade enquanto ser, eu acredito. Afinal, a partir daí, ele deixa de ter medo, ele faz novas escolhas e ele ressignifica valores na sua vida. Então, para mim,
Jesus nos fala e ensina muito a todos nós, aqueles do seu tempo, né? A exemplo do que ele fazia também, sobre autonomia. Ele não era impositivo. O seu amor não era exigente. Ele sabia e ele entendia que desde a sua chegada até a sua partida, ele teria a missão de transformar almas, de despertar consciências pela ação e pelo exemplo. Ele compreendia, e ele ainda compreende, que cada qual de nós está em um momento de vida, em um trecho do caminho. Ele não fez uso da sabedoria que ele tinha para se sobrepor ao outro. A sua realeza, ele mesmo dizia isso, era de uma outra instância. E o Cristo é aquele que, exemplo do adulto, ele se coloca à altura da criança, que ainda somos, enquanto espíritos, metaforicamente falando, num diálogo respeitoso, direto, claro e autêntico, eu acredito. Então, como José de Arimateia, não importa o tempo que a gente se manteve em silêncio, ou omisso, ou talvez adormecidos. O que importa é que a presença do Mestre, ela nos convida a ser esse homem novo, como José de Arimateia foi, como Paulo foi, como tantos outros foram, né? Porque eles entenderam a mensagem do Cristo. Eles refizeram a rota, eles assumiram para si o papel de roteiristas e protagonistas da própria história, que eu acho que, ao final, é o que Deus e que Jesus espera de nós. Era isso que eu tinha para dizer e espero que a gente tenha um ótimo trabalho. Obrigada. Enquanto os médios vão se colocando numa posição para captar essas energias desses mentores tão maravilhosos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Coloca esse Jesus dentro da tua mente. Vai colocando então o braço esquerdo descansando sobre a perna esquerda, o braço direito descansando sobre a perna direita, com as palmas viradas para cima, numa questão de captação. E coloca esse Cristo bem na tua frente, na maneira que você possa conversar, perguntar, trazer as informações mais importantes para ti. Vamos também pedindo aos mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes e Professor Eurípides Barçanufo, que possa emanar toda essa energia, a luz, coordenando todos esses mentores, as servas de Maria, as servas de Clara de Assis, franciscanos, aos mentores que chegam do Hospital Alvorada, médicos, psicólogos, tudo para tratar a nossa essência, essa parte espiritual. Nós vamos aguardando alguns momentos que uma grande nebulosa se faz presente, de uma energia que vai expandindo todo o salão, uma cor branca indo para o azulado, para o lilás. E essa energia vai envolvendo também os médiuns,
com esses mentores, onde começa a prática do passe misto, emanando tanta luz que você vai percebendo com os olhos fechados a luminosidade do salão. E essa energia então vai entrando no nosso coronário, no alto da cabeça, energizando todos os neurônios, as células, criando novas sinapses. E desce para o frontal, bem no centro da testa, trazendo toda uma energia para a epífise, para que possamos nos ligar a esse mundo espiritual. Também ao hipotálamo, o grande general das substâncias químicas que dá esse bem-estar para o nosso corpo. E nós vamos descendo para o laríngeo, energizando bem na altura da garganta, energizando a glândula da tireoide, a hipófise que libera onde está essas substâncias químicas, deixando o corpo tão suave, como se fosse levitar. E todo esse centro de força é para que realmente tenhamos os melhores pensamentos, que possa sair da nossa boca as palavras mais edificantes, com harmonia, com equilíbrio, trazendo a cada passo por onde passamos esse momento de paz, um momento tão sublime, construindo realmente a tua história, a tua caminhada. E desce essa luz agora para o cardíaco, na altura do coração, energizando esse centro de força. E nós vamos também fazendo uma união aqui nesse centro de força, do amigo do lado esquerdo, do direito, o da frente, o de trás, entrelaçando essa luz para que se torne única, porque amar igual Jesus amou é a nossa missão, o nosso desejo, a nossa vontade. E esse momento de luz então agora vai descendo para o esplênico, na altura esquerda do nosso corpo, na altura do baço, que funciona como uma bateria, um dínamo. Quando estamos um pouco enfraquecidos, é esse centro de força que energizamos, liberando todas as vitaminas que correm o sangue do nosso corpo, mas também a parte espiritual. E essa luz então vai para o gástrico, na altura do estômago, dissipando um pouco desse acúmulo de energia normal, até pela alimentação, e vai nos colocando numa harmonia, indo para o baixo ventre, no genésio, descendo essa luz pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem do cóccix, energizando esse centro de força. E vai se colocando agora numa proporção, subindo pela nossa vértebra, numa forma de espiral, vértebra a vértebra, passando pelo humeral, o ombro, indo até o bulbo, que atrás da nossa nuca, e a explosão de luz se faz presente, numa energia, formando um lindo arco-íris. E é nesse momento que os caravaneiros fraternos vão chegando a ti, e você vai com esses mentores até o vosso lar. E essa luz tão límpida vai entrando no nosso lar, limpando
todos os cantos, entrando pela porta, arrancando qualquer miasma, deixando o local onde ficamos, dormimos, com os nossos familiares, totalmente limpo, numa luz como se tivesse estrelas aonde moramos. Se porventura há necessidade de alguma equipe médica, pense nela, para aquele que está precisando, que mora com a gente, esse parente tão próximo. E vamos também agora com essa equipe até o local do nosso trabalho, para que possa ter esse entendimento de líderes e liderados, companheiros de trabalho, fazendo toda uma harmonia, todo um equilíbrio, construindo esse progresso, e envolve a todos. Se porventura estamos em mudança, que essa equipe de técnicos, advogados, todos que possam lhe ajudar a lhe proporcionar a mudança necessária, aquilo que você já pensou, daquilo que você já falou com o próprio Cristo. Busque na tua fé essa compreensão do que deve fazer para a conquista desse progresso. E agora então, nós voltamos aqui para o salão do Paz e Amor, onde essa energia envolve a todos os dirigentes, a presidência, a diretoria, envolvendo a todos aqueles que estão sempre trabalhando conosco e também aqueles que já estão na espiritualidade. E hoje então que recebemos notícia do nosso querido Senhor Francisco, que passou para esse mundo espiritual, aonde aqui choramos, mas com certeza nessa eterna vida espiritual são recebidos ele com tanto aplauso, com tanto carinho, que envolve a nossa querida Dona Emília, que ela possa ter todo esse amparo por estar aqui também entre nós, dessa despedida do seu esposo. Que possamos então envolver a todos e trazer agora essas urnas dos desencarnados, a qual escrevemos com tanto amor e carinho, que tenha essa mesma participação desse recebimento no mundo espiritual, com tanta energia, com tanto amor e carinho, porque lá é a nossa verdadeira pátria, é onde sabemos todas as nossas reencarnações, como espírito evoluídos, como irmão do Cristo, como filho do mesmo Pai. Vamos agora então emanar essa luz, essas urnas dos encarnados, que possam receber esse papel com toda essa equipe, ou de médicos, advogados, psiquistas, que possam receber todo esse lenitivo e trazer todo esse entendimento, que possa construir um novo caminho. E com muita paz, com muito amor, é que nós vamos agora acompanhar o Abel para a fluidificação das almas. Vamos juntos neste momento, mantendo esta mesma sintonia que se fez de paz e de amor.
que nos envolve com tanto carinho, com essa espiritualidade amiga. E junto vamos trabalhando pela fluidificação das nossas águas, nos ligando a essas equipes amigas de químicos, biólogos, botânicos, os nossos queridos índios e pretos velhos, que juntos se dedicam à preparação da medicação para as nossas águas, macerando ervas e plantas medicinais, colhendo as energias da natureza, os nutrientes do solo, da flora, e assim preparam essa medicação em forma de um fluido medicamentoso que será depositado em nossas águas nesse instante, em forma de um fortificante, ou às vezes de um antibiótico, um anti-inflamatório, um floral, uma homeopatia. Eles vão preparando e já fluidificando as nossas águas, e assim também de todos aqueles que nos acompanham à distância, envolvendo também os nossos irmãos em situação de rua, que possam nas suas águas e através daquilo que comem e do que bebem, possam chegar até eles essa fluidificação amorosa. Também aqueles que são acolhidos nas casas de repouso, aqueles que estão também nas enfermarias, nos hospitais, nas clínicas. E se lembrarmos neste momento de alguém que esteja passando por uma necessidade física, mental, emocional, que possamos também mentalizar o seu vasilhame, para que receba essa fluidificação, esse eligir da vida, essa vitalização, para que o fortifique também. Lembrando sempre que ao ingerirmos as nossas águas, que possamos fazê-lo acompanhado da nossa prece de gratidão ao Criador por tudo que nos oferta para estarmos aqui, fortalecidos, trabalhando nas nossas necessidades de aprendizado. E esta água que vamos ingerindo nos fortalece e nos amplia tudo que necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito e especialmente para nós espíritos, para que nos dê o sustento e a fortaleza de seguirmos em frente na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe. Hoje, à medida em que fomos adentrando o salão e nos acomodávamos nos nossos lugares, um irmão espiritual vinha, se postava diante de nós, impondo suas mãos sobre o cardíaco e o coronário, ia intensificando a nossa ligação, primeiro com os nossos mentores. E muitos de nós, nesse momento, pode ter sentido uma sensação, um envolvimento mais de conforto, se sentido um pouco mais emotivo. Foi esse fortalecimento, esse estreitar essa ligação que foi sendo realizada com os nossos mentores, com o plano espiritual maior, nos preparando dessa forma para que pudéssemos, no momento do passe, estarmos mais receptivos às energias doadas a cada um de nós. E essa ligação com os mentores foi uma forma de fazer com que no repouso do sono físico nós pudéssemos manter um diálogo mais próximo com esses nossos companheiros que estão sempre disponíveis a nos orientar. Então, esse trabalho que os irmãos espirituais realizaram com cada um de nós
é para que nós estejamos mais abertos a esse contato, a esse convívio com os nossos mentores. Então, que nós possamos, no momento em que formos nos preparar para dormir, ler um trecho do Evangelho, pequeno que seja, mas esse trecho do Evangelho que nós vamos abrir de forma aleatória, ele vai nos possibilitar esse contato com os nossos irmãos, porque vai nos asserenar e nos preparar para esse repouso que reconforta o físico, mas que especialmente hoje vai reconfortar o espírito. Que assim seja. Amigos amados, que o Mestre Jesus possa vos envolver em paz e luz, a iluminar os vossos corações. Deveis aprender atualmente que todo o passado, toda a história percorrida e construída até hoje, vos pauta para a solidez do que hoje tens. É a história que vos faz mover e ter a excelsa vontade de conquistas diversas. E ao alcançá-las, sentis o bem-estar interno de missão cumprida. O caminhar desta jornada deve ser pautado nos exemplos do Cristo Jesus e no Evangelho. Jesus que veio pregar o amor como o mais sublime sentimento. Deveis construir para a perpetuação da história um momento de bem viver, um momento de novos rumos. Honrar os que antes de vós partiram deve ser premissa. O tempo é efêmero e é dimensionado conforme os afazeres individuais. Aproveitai, portanto, o tempo atual no bem maior e construí disciplinadamente o tempo por vir. Compondo vossa história individual e vossa história coletiva, rumando firmes e fortes com doçura e caridade, certos de cumprirdes o que na erraticidade planejastes. Ficai no amor deste Mestre a multiplicar os seus ensinamentos e exemplos, construindo vossa própria história. Bem, chegamos ao final de mais um trabalho. Vamos agradecer ao nosso Pai, nosso Mestre, pelas essas energias enviadas. Agradecer também à espiritualidade amiga, aos nossos mentores da nossa casa, aos nossos mentores individuais, e pedimos a eles que nos oriente e nos proteja até a próxima semana. Que assim seja. Bem, pessoal, vamos só alguns recados. Lembrando que o nosso... pensei que você tinha me chamado. Lembrando que o nosso livro do mês, Justiça Divina, ele está com 20% de desconto na nossa livraria, todo mês de novembro. Também relembrando para aqueles que pegaram aquela sacolinha de Natal da Caspage, da nossa casa lá em Guaianazes, que o prazo final é dia 18 de novembro, certo? 18 de novembro, que é para entregar aqui no Paz e Amor, para que o pessoal possa levar até a nossa casa ali de Guaianazes, a nossa assistência social. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Lembrando sempre, gente, independente daquilo que nós estivermos passando, confiemos em Jesus, que Ele é o nosso porto seguro. Tá bom? Muita paz e que até semana que vem. Fiquem com Deus.